Olá turma, tudo bem com vocês? Nós estamos já nesse terceiro vídeo para trazer mais uma temática muito importante dentro deste processo de preparo e capacitação de cada um de vocês no tempo em que vocês estiverem servindo ali no projeto Missão Resgate. Nós estamos muito honrados e felizes por vocês estarem participando conosco, recebendo esses conteúdos, essas ferramentas que serão essenciais para o trabalho do Senhor ali. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, levando até você esse conteúdo. Sei que tem sido vídeos bem curtos, breves, mas nós esperamos que você possa realmente absorver todo esse conteúdo e que ele possa ser verdadeiramente útil no trabalho do Senhor. Nesse terceiro vídeo, nós vamos trazer um tema muito importante, que é o confrontamento do pecado em relação àquela pessoa que você irá anunciar o Evangelho. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender a importância disso no processo de evangelização, no trabalho missionário. As pessoas têm receios de poder ofender ou assustar essas pessoas, mas a Bíblia, em momento algum, ela nos nega a respeito da importância de se levar as pessoas à consciência de sua condição espiritual, de maneira que elas possam realmente entender a necessidade de se arrepender dos seus pecados e voltar os seus corações para o Senhor. Martinho Lutero, ele escreveu uma frase interessante. Ele disse assim: a prova derradeira de que alguém é pecador é que ele não conhece o seu próprio pecado. Portanto, é nosso trabalho fazer com que essa pessoa veja essa situação em que ele se encontra. Os homens precisam ser trazidos ao conhecimento de si mesmos. Eles precisam se render ao Senhor Jesus Cristo, mas tendo a plena consciência da sua condição espiritual, de perdidos, escravos do pecado, de estarem vivendo nas trevas, na escuridão sem Deus. Os homens estão caídos de tal maneira, e nós precisamos ser usados por Deus para anunciar uma mensagem que seja verdadeiramente libertadora, de maneira que eles possam abrir os seus olhos espirituais e serem conduzidos à presença do Senhor. Isso é importante em tudo, mas especialmente no momento em que nós estivermos evangelizando. Se tivermos a habilidade de mostrar àquela pessoa os sintomas visíveis de sua enfermidade espiritual e ela tiver a nítida convicção de que está enferma para a morte, aí então a notícia de alguém que tem a solução, que tem a cura para o seu problema, será providencial, será algo maravilhoso, não uma tolice, não uma ofensa. Ela será de fato uma boa notícia. Somente quando um pecador ele consegue, enfim, perceber o seu estado de podridão espiritual, decaimento moral, afastamento de Deus, é que então ela terá condições de se quebrantar, se humilhar na presença de Deus em arrependimento, ao ponto de dizer como aquele jovem, o filho pródigo, na parábola contada por Jesus, quando ele se encontra com seu pai em Lucas capítulo 15, verso 18, ele diz: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse é um exemplo verdadeiro de um coração quebrantado e arrependido. E isso se tornou uma realidade mediante a consciência do seu pecado. Romanos capítulo 3, verso 19 e 20, traz uma informação importante, trazida pelo apóstolo Paulo ao escrever essa carta. Ele diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que é então o pecado? Ou o que é, de fato, cometer pecados? É desviar-se da lei moral de Deus.
é diante do conhecimento que a própria lei, os próprios mandamentos de Deus trazem, você transgredir essa lei. E juntamente com a transgressão da lei virá a consciência dos seus atos. Então a única maneira para sabermos de fato se estamos ou não cometendo pecados é ter conhecimento a respeito da lei moral de Deus. Isso já dizia Jonathan Edwards, um grande pregador e avivalista norte-americano. O problema das pessoas é que elas não estão buscando o Salvador e nem a salvação, porque não compreendem a sua necessidade e a natureza do pecado que possuem. Então é função peculiar da lei de Deus trazer tal compreensão à mente e à consciência dos homens. A palavra de Deus não quer em momento algum ocultar essa realidade. Então por que, no momento em que estivermos no campo, pregando o Evangelho, anunciando a mensagem da cruz, vamos omitir das pessoas tal problema tão grave como esse? É um erro terrível mostrar certas passagens da Bíblia que tratam de outros assuntos a um homem que ainda não está plenamente convencido do seu pecado. Essa pessoa precisa ter acesso à verdade de Deus, ter uma clareza em relação à sua realidade espiritual, para que ela possa, enfim, ser consolada pelo Evangelho, para que o evangelismo ele seja de fato efetivo e também eficaz. É muito importante, antes de trazer esperança de vida eterna, de salvação, apontar para essa pessoa uma realidade em que ela esteja vivendo e um caminho para ser seguido adiante, o caminho de arrependimento e santificação. Não podemos chegar até Cristo a fim de sermos justificados dos nossos pecados, sem que antes não tenhamos a plena consciência dessa nossa natureza corrompida pelo pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 24, vai nos dizer o seguinte: de maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. É um grave erro dizer que em uma ênfase evangelística sobre a lei e o pecado, produzirá ali uma ofensa e não retratará a graça de Deus. Isso é um grande equívoco. Pelo contrário, é o destaque em relação a o que o pecado é e o que ele faz é que mostra a grandeza e o valor da graça de Deus sobre a vida do homem. Paulo ele diz em Romanos capítulo 5, verso 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto maior é a nossa clareza e nitidez na compreensão da nossa realidade espiritual com relação aos nossos pecados, ainda assim, ainda mais, vamos compreender a respeito da graça de Deus sobre a nossa vida. Compreender qual era o tamanho real da nossa dívida, da nossa condição de pecador, qual é a sua consequência em relação à nossa vida, como Romanos capítulo 6, verso 23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Assim também como reconhecer a nossa completa incapacidade de quitar essa dívida, de fazer algo de maneira que alcancemos méritos diante de Deus, é o que realmente torna o perdão dos nossos pecados algo tão maravilhoso, algo tão sublime, tão precioso para nós e que glorifica ainda mais o nome do nosso Deus. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Então não perca a oportunidade de você poder estar com uma pessoa, de você mostrar para ela as boas novas do Evangelho. Mas entenda bem que a compreensão do valor e da importância dessas boas novas do Evangelho virá seguidamente, após essa pessoa ter uma clara compreensão do seu pecado, da dívida impagável que ela possui, da sua natureza corrompida, e que não há boas obras, que não há esforço e dedicação humana suficiente em que essa pessoa possa se entregar,
que será capaz de livrá-la dessa consequência terrível que é a morte. Então, seja um instrumento de Deus para que você possa comunicar a graça de Deus mediante as trevas e o pecado vivido pelo mundo. Amém? Deus abençoe a sua vida mais uma vez. E eu agradeço pela sua atenção.